Igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Então Deus seja louvado nesta manhã. Quem tem acompanhado um pouquinho aí o nosso grupo do WhatsApp, sabe o endereço e sabe o tema da nossa pregação de hoje, amém? Hoje eu não escrevi no grupo, né? Eu mandei um áudio. Então, eu convidei, o tema da nossa pregação vamos caminhar por um vivo e novo caminho. Amém? Então eu estou te convidando, né? E convidando quem está nos assistindo a caminharmos por um vivo e novo caminho. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Queridos, nós sabemos, por exemplo, que Mateus foi escrito por Mateus, Marcos foi escrito por Marcos, Lucas pelo doutor Lucas, João pelo evangelista João. Hebreus é uma carta que não tem uma identificação de quem ele escreveu. Muita gente fala que foi Paulo, mas não foi. Então não tem um autor definido. Então, Hebreus significa o quê? É uma carta escrita para os judeus. Hebreus, quando a gente vai ver esse termo, Hebreus, é quando Abraão cruza o Jordão pela primeira vez. Então a palavra hebreu significa aquele que cruzou o Jordão. Então os hebreus, também chamados de judeus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Amém? Então, isso só para nosso entendimento desta manhã. Amém? Então vamos ler. Eu vou ler aqui, depois vamos conversar algumas coisas. Amém? Aliás, eu queria dizer que foi falado aqui nos louvores, foi falado parte da pregação. Amém? Então, quando a gente não sabe, eu não peço, pode perguntar para o grupo de louvor de agora, grupo das mulheres que louvam, eu não peço louvor, não sei se vocês já perceberam, que é justamente para não... para que as coisas sejam direcionadas, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, tem coisas que já foram ditas nesse altar sobre a nossa pregação do dia de hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez ou audácia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou ou separou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Só até aí. Tá bom? Só até aí para nosso entendimento. Queridos, nós estamos vendo aqui que tem Jesus, caminho, sangue. Então, se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos verificar que Jesus é um grande sacerdote no versículo seguinte. Quando nós olharmos a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 26, quando Deus manda, Ele estabelece o tabernáculo. Fala comigo, tabernáculo. Tabernáculo. Tabernáculo significa o quê? Morar com, morar em. Ou seja, o povo havia saído do Egito, estava caminhando no deserto, e Deus então instituiu o tabernáculo. O tabernáculo, ele tem lá, eu não quero entrar agora em detalhes, que eu quero fazer umas pregações de ensino do que é o tabernáculo e o que representa ele hoje, nos dias de hoje, né? Então, porque assim, eu sempre digo, e não sou eu só que digo, mas o Velho Testamento, ele anuncia tudo que vem no Novo Testamento. Ele é a sombra das coisas que vão acontecer no Novo Testamento. Então a gente sabe, por exemplo, a gente gosta muito de falar lá de Isaías 53, né? Porque ele levou sobre si as nossas dores. Estava falando de 750 anos antes que Cristo viria, morreria na cruz do Calvário, né? E levaria sobre si o nosso pecado, e pelas pisaduras dele nós seríamos sarados, né? Então a gente vê que o Velho Testamento, ele nos aponta as coisas que vão acontecer no Novo Testamento.
E quando nós olhamos essa carta escrita aos Hebreus, e a gente nos remete ao tabernáculo, porque nós vamos verificar que lá no tabernáculo ele tinha lá suas dimensões, que o próprio Deus tinha dado a Moisés de como construir o tabernáculo. Se você voltar lá no capítulo 26 de Êxodo, você pode ler lá as coisas que tinham internamente, né? Então, o tabernáculo era uma tenda, né? E na lateral, o muro dele, vamos dizer assim, porque era tudo construído como se fosse uma grande cabana, né? Uma grande tenda. E a separação, que seria o muro, era tudo feito de pele de animais, tinha as estacas para que fosse que nem barraca, né? Montava agora aqui, ficava por um tempo, daqui a pouco Deus mandava, a nuvem seguia. Lembram que no deserto tinha uma nuvem, e quando a nuvem começava a andar, era hora de caminhar, né? Então aquele era montado e desmontado, e tinha as pessoas certas, os levitas faziam isso. Dentro desse muro, né, dessa divisória que tinha da parte externa, que era chamado de átrio, tinha uma outra que era a tenda propriamente dita, e ela era dividida em duas partes: o santo, fala comigo, o santo e o santo dos santos. No santo, o sacerdote entrava constantemente, mas no santo dos santos, ali tinha a arca da aliança, o altar do Senhor. Nos quatro cantos do altar era um altar quadrado, não é como o altar aqui, ó. Então o altar ficava no meio, amém? Por que no meio? Porque Deus é o centro de todas as coisas. Então ali ficava também a arca da aliança, amém? Então, o que significa tabernáculo? Eu tabernacularei com vocês, ou seja, eu habitarei com vocês. Então Deus diz que Deus habitava ali naquele lugar. Uma vez por ano, presta bem atenção nisso tudo que eu estou falando, que tem tudo a ver com o que Hebreus está nos ensinando. Uma vez por ano só que poderia o sacerdote entrar no Santo dos Santos, amém? Não tem aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, e vai por aí afora, né? Então, ou seja, uma vez por ano, o sacerdote, por exemplo, Arão, que foi o primeiro sacerdote, junto com seus filhos, Eleazar e Itamar, esqueci o nome do outro, eram 3. Eles entravam, só Arão entrava no Santo dos Santos, que é o dia da expiação. Fala comigo, expiação. Né? Então era o dia do perdão, que até hoje as igrejas, tem muitas igrejas que comemoram, mas nós não somos judeus mais, né? Nós não comemoramos o Yom Kippur. Já ouviram falar? Né? Que é o dia do perdão. Então o Senhor estabeleceu um dia por ano para que o sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Tinha todo um ritual para se entrar no Santo dos Santos. O sacerdote tinha que se banhar, ele tinha que colocar as vestes só de linho. Quando nós olhamos no livro, se eu não me engano, do evangelista Lucas, no nascimento de Jesus, antes dele nascer, Zacarias, pai de João Batista, ele pertencia ao turno de Abias, e ele entrava no Santo dos Santos, e era uma vez por ano, que era o dia para se pedir perdão para Deus, né? Você já pensou, só uma vez por ano, você entrar na presença de Deus? E nem era você, era através de alguém. E quando ele entrava, o sacerdote entrava ali, se ele tivesse em desacordo com as coisas de Deus, ele era fulminado, ele era morto. Então aquela parte do Santo dos Santos, ela tinha que estar toda esfumaçada, porque diz a palavra do Senhor que Deus iria descer ali, e estava ali, e ninguém podia ver a Deus. Então a glória do Senhor, como a gente olha lá em 2 Crônicas 7,14, era tão grande, e essa glória era representada por fumaça, que os sacerdotes não conseguiam ficar
de pé. Nesta manhã eu creio que o Espírito Santo está aqui e a glória do Senhor vai inundar os nossos corações por aquilo que o Senhor já determinou para nós, um novo e vivo caminho. Fala comigo, um novo e vivo caminho, amém? Então, o sacerdote entrava lá, ele entrava amarrado com uma corda pela barriga, e nessa corda tinha na cintura, tinha uns sinetezinhos, tipo aquele que pendura nos animais para saber onde está, porque se o sacerdote morresse, ele caía e fazia barulho, aquele sino, e eles puxavam a corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sacerdote pré-determinado por Deus, aqui falando aqui o caso de Arão. Quando ele entrava lá, no dia do pedido de perdão, o povo tinha que levar lá, eram levados 2 bodes, amém? 2 bodes, um para o sacrifício, para que o sangue daquele bode fosse aspergido lá pelo altar, né? Ou seja, por que o sangue era aspergido? Significava que onde o sangue está batendo ali, ele está cobrindo aquela superfície, ou seja, o pecado está sendo o quê? Anulado através do sangue. Por isso que a palavra do Senhor diz que sem sangue não há remissão de pecados. Amém? O outro bode, o sacerdote colocava as suas 2 mãos na cabeça desse animal e era orado, e ele orava a Deus para que o pecado da nação de Israel fosse naquele bode, chamava-se bode emissário. Então colocava-se a mão sobre a cabeça daquele bode e falava assim, o pecado da Rosa, o pecado da Mazéia, da Júlia, o pecado dessa igreja estava indo sobre aquele bode, e uma pessoa levava aquele bode para o deserto, ou seja, os pecados eram retirados do meio do povo de Israel. Amém? Agora já pensou? E agora a gente entra dentro da palavra de hoje. Então eu falei, deu para entender o que eu estou dizendo? Então você precisava de alguém para ter acesso a Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui, nós vamos ver, por exemplo, esse novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando nós olhamos lá em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 18, nós vamos ver que Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Cristo é o cabeça deste corpo. O que eu quero dizer com isto? Esse versículo nos leva lá em João 14, 6. Pode ir, se você quiser olhar, né? João 14, 6 vai te levar a algo que você já conhece muito. E até a Júlia falou agora, não, ainda não, a Júlia não falou nada até agora. Daqui a pouco. É que isso aqui remete. João 14, 6 diz assim, porque Jesus estava dizendo que ia morrer, né? A história é essa, certo? Aqui já em João 14 ele já está dizendo, eu vou partir. E ele fala, quando eu for, no versículo 2, quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês, aleluia, glória a Deus. Então, ele estava preparando um caminho para nós, né? Então, o Senhor, como ele está dizendo nesta manhã, que ele preparou um novo e vivo caminho. Ou seja, é um caminho, esse novo e vivo caminho, fala comigo, é um novo e vivo caminho. Caminho de vida, não caminho de morte. Amém? O caminho que o Senhor Jesus nos preparou é um caminho de vida e não um caminho de morte. Porque a palavra do Senhor diz que tem 2 caminhos, né? 2 estradas ou 2 caminhos, um estreito, um largo. A escolha é sua. Amém? Então aqui em João 14, começando já, ele fala, vocês não fiquem perturbados, vocês não fiquem
preocupados. Ó, eu estou indo para a casa do Pai, ou seja, eu vou morrer e vou para a casa do Pai. Ou seja, ele está dizendo, eu vou morrer, mas não vou ficar morto. Estão entendendo? Jesus é vivo, Jesus é vivo, Jesus está vivo, é à direita de Deus Pai, Ele é o sacerdote que está intercedendo por mim e por você. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Então ele está dizendo aqui, ó, você fique tranquilo. Ei, tem uma boa notícia para você. Amém? A sua casa já está pronta lá com o Pai. Glória a Deus. Pode ter certeza. Os dias sobre a terra são maus, mas tenha certeza, lá na glória não haverá doença, não haverá pranto, não haverá dor. As coisas velhas vão ficar para trás e você vai reinar junto com o Senhor, aleluia. Por isso que é um novo e vivo caminho que o Senhor te propõe nesta manhã, ou te propõe desde a sua aceitação por Cristo Jesus, aleluia. Porque é o Espírito Santo dele que está te mostrando esse novo e vivo caminho. Então quando Jesus está propondo isso, ele fala aqui, aí Tomé fala, Senhor, mas aonde é? Nós não sabemos. E ele fala aqui, ó, respondeu Jesus, eu sou o caminho. Fala assim, eu sou o caminho. Sou o caminho, A verdade e a vida. Fala caminho, verdade e vida. E depois ele fala, né? O que ele fala mesmo? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está se autodenominando Deus. Ele é Deus, Salvador. Amém? É o Shaddai, o nosso poderoso Pai. Queridos, uma coisa eu tenho notado na igreja, estou dizendo a nossa igreja em especial, mas a igreja, as pessoas querem encurtar esse caminho, vocês já perceberam? Quando a palavra do Senhor fala, eu sou o caminho, Ele está dizendo que não é um ponto final, que tem um caminho a percorrer. Não é porque eu recebi o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador que acabaram-se os meus problemas, que num passe de mágica, num sim, salabim, tudo se fez novo, sim, espiritualmente. Mas eu quero dizer para você, porque o caminho a percorrer é o caminho que leva à salvação. E ele disse, se você quer percorrer esse caminho, se você quer chegar ao Pai, se você quer chegar no céu, se você quer ter uma vida eterna com Cristo, é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o caminho que o Senhor está propondo. Ele se faz a ponte, ele é aquela cruz do Calvário para você prosseguir e caminhar para o céu. É necessário largar as mochilas do pecado aqui ainda nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que ele está dizendo? Olha, tudo vai se acabar aqui, para que tudo comece depois. Vocês estão entendendo? Pode começar de uma forma ou de outra, a escolha é sua. O céu ou o inferno. Tem gente que tem medo de falar inferno. Ai, não fala inferno, é maldição. Não, o inferno existe, é uma realidade. Mas eu estou te propondo nesta manhã a andar pelo vivo caminho. E ele diz que ele consagrou. O que é consagrou? Ele separou um caminho para aqueles que o receberam como seu único e suficiente Salvador, para que eles possam percorrer. E nesse caminho, eu sempre enxergo e faço uma alusão que esse caminho ele começa até meio largo, sabe? Mas ele vai, conforme você vai caminhando, ele vai apertando. Aquelas mochilas pesadas, aquelas coisas pesadas do passado, elas vão sendo deixadas para trás. Por isso que a palavra do Senhor fala, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, né? Então, a caminhada por esse vivo e novo caminho, que é o próprio Cristo também, é por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Lá em João 8,32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no 36 ele está falando para os judeus de novo, né?
diretamente assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é ser livre, né, pastor? Tem gente que quando a gente fala em libertação, as pessoas pensam só em libertação demoníaca. É ser livre de você mesmo. Porque à medida que eu caminho, eu creio da seguinte forma, eu gostaria que você olhasse aqui para mim, que quando nós entramos para servir ao Senhor Jesus, nós entramos arcados pelo peso do pecado, cansados, fatigados. Por isso que ele fala lá em Mateus 11, 28, o que ele fala mesmo? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então este caminho, ele propõe o quê? Como eu disse, né, fazendo uma alusão, esse caminho vai se estreitando e você é obrigado a ir largando bagagens para trás. O que vai acontecendo? Essas bagagens são o peso desta vida, o peso que muitas vezes essa vida nos propõe. Então, à medida que eu caminho na verdade, fala comigo, o caminho é de verdade. E só a verdade me liberta da morte. Portanto, este caminho me conduz à vida. Porque tem gente que quer ter vida, mas não quer caminhar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Para ter vida, precisa caminhar pelo novo e vivo caminho que o Espírito Santo propõe para nós. Quantos familiares nós temos que querem as bênçãos de Deus, mas não querem caminhar o caminho de Deus? Quantos? Você conhece alguém? Quantos? Né, Marilda? Que só querem aquilo que Deus pode dar. Quando Ele dá, as pessoas viram: mas isso não é novidade. Estávamos falando hoje, né? Não é novidade. Jesus, quando esteve entre nós, Ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? Então, nem todos aqueles que recebem bênção de Deus vão para o céu. E eu fico, quando eu faço os velórios, eu vou em algum velório e eu vejo as pessoas falando, né? Depois a pessoa é numa peste aqui na terra. Andou em pecado o tempo todo. Sentou em vários bancos de igreja, mas nunca se converteu. Eu estou falando para aqueles que se dizem crentes. Aí chega lá na hora do caixão, na hora do abraço dos dedinhos assim, ó, que o povo tira a aliança para vender depois, né? E põe lá assim. Mas ele era tão bom. Mas ele não andou pelo vivo e novo caminho. Ele não andou. Deus, que Deus o tenha. Deus não tem. Você pode ter certeza disso. Porque Deus cumpre e honra a sua palavra. Porque o importante, queridos, não é como nós começamos a caminhar cheio de pecado. O importante é como nós vamos terminar. Aquele pecado que nós cometíamos antes, esse nós não podemos chegar lá no final. Ele tem que ficar para trás. As coisas têm que ser novas. Eis que tudo se faz novo. Quando nós olhamos essa passagem aqui, Jesus está dizendo aqui: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há outro meio qualquer que se possa chegar ao céu, só através de Jesus. E é um caminho a ser percorrido, a ser seguido. Jesus fala assim: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, outra coisa que nós temos que aprender com o Senhor: quem morreu lá na cruz do Calvário? Quem foi? Fui eu? Foi você? Não. Ele foi o primeiro a morrer na cruz, e é o primeiro a renascer, a ressuscitar, primogênito dos mortos. Ele fala assim: eu venci a morte. Como lá em 1 Coríntios 15 diz: morte, onde está o teu aguilhão? Ou seja, onde está a tua tragada? Foi a morte pela ressurreição de Cristo. Acabou a morte ali. Então ele está falando assim: para você
ressurgir no último dia, para você ser, mesmo que você não passe para a morte, se Jesus voltar hoje, nós teremos nossos corpos glorificados, e aqueles que morreram serão ressurretos. Para que isso possa acontecer, eu tenho que fazer o quê? Andar pelo caminho que é o próprio Jesus. Pastor, mas Jesus não está aqui, como é que eu faço? Tem o Espírito Santo aqui nesta manhã, amém? E Ele vai te ensinar a caminhar pela palavra. Aqui está o caminho é a palavra do Senhor, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Agora é tempo do Espírito Santo, é tempo de você ouvir o chamado de Deus, para partilhar, para andar neste caminho vivo que o Senhor está te propondo nesta manhã. O caminho vivo é a própria palavra do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E ele diz, né, que esse caminho é um caminho que nós que não tem retorno para quem entra nele, porque a palavra do Senhor diz, Aparecido, que a gente não deve, aquele que coloca a mão no arado, aquele que vem para a presença do Senhor, que trabalha na presença do Senhor, não pode ficar olhando para trás. Porque muitas pessoas caem? Porque as pessoas começam a sentir falta das coisas velhas. Se Cristo não for suficiente na tua vida, você ainda não se converteu. E eu tenho falado muito isso porque nos dias de hoje tem se colocado, através das mídias, através até das próprias igrejas, muita prosperidade. E essa prosperidade que é colocada para as pessoas é uma prosperidade financeira, material. Aí eu vou lá na igreja buscar, mas não é buscar a Deus, não é prestar um culto a Deus, mas vai lá na igreja buscar bênção material, trocar o carro, a casa, trocar a mulher, né? Tá cheio de pastor trocando mulher, né? É verdade, eu não estou mentindo. Cheio de grandes líderes aí trocando mulher. E a palavra do Senhor fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando. Então, querido, não tem jeito. Foi com essa, é com essa. Foi com esse, é com esse. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é descartável, não. Ah, pastor, mas eu não sou feliz. A sua felicidade será somente na eternidade. Aqui passamos alguns momentos. Quando Jesus está dizendo, eu te proponho um novo e vivo caminho, Ele está dizendo que Ele está te levando, te conduz a um caminho da vida eterna com Cristo. E esse caminho só pode acontecer, porque Ele está dizendo aqui, aqui em Hebreus Ele está dizendo, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Que é intrepidez? Tendo coragem, audácia. Precisa, fala comigo, precisa ter coragem. Cutuca teu irmão assim que está bem longe de você, assim, ó. Precisa ter coragem, fala para ele. Precisa ter coragem para abandonar a preguiça, para abandonar, depois eu faço, depois eu leio, depois eu oro. Deus está falando aqui para o povo do depois, nesta manhã. O povo do depois vai para o inferno. O povo do depois vai ficar. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio, depois eu vou na igreja, depois. Queridos, é tempo, e não tem mais tempo. É tempo de você correr para os braços do Senhor. É tempo de você caminhar por esse caminho vivo, santo, que é santo, consagrado, separado. E eu estava falando, tem muita gente que vem para a igreja para buscar coisas materiais, prosperidade. Você sabe o que é prosperidade, querido? Davi, quando estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão, porque tinha tomado o reino dele, ele, com toda aquela perseguição, ele sabia o Deus que ele vivia, ele sabia o Deus que ele podia contar, e ele falava, deito,
e logo pego no sono, porque o Senhor me levanta. Ele sendo perseguido, ele podia falar: eu não vou dormir porque eu vou ficar aqui de guarda. Não, mas quem guarda é o Senhor, quem te guarda é o Senhor, quem sabe daquilo que você precisa. O Senhor sabe mais das tuas necessidades do que você mesmo, porque Ele conhece o teu interior. Ele sabe como está batendo o teu coração, Ele sabe como está funcionando o teu fígado, o teu rim, o teu baço. Eu quero declarar nesta manhã que o Senhor está curando pessoas no seu interior, lá no baço, no fígado, no estômago, no intestino, no coração. Deus está curando nesta manhã de câncer. O câncer está sendo extirpado nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Por isso que nós trilhamos um santo e vivo caminho consagrado, mas eu preciso entrar com vontade, com intrepidez, fazendo a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, e através da fé o Senhor está curando nesta manhã. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Queridos, ter prosperidade é ter a Cristo. Ainda que amanhã é segunda-feira, o que eu vou levar na marmita? Eu não tenho muita coisa, Senhor, mas eu tenho lá um arrozinho e um zóio, um ovo. Quando eu coloco aquela comida na boca, amanhã, quando você for esquentar sua marmita, vai ser a melhor comida do mundo, porque quem vai estar sentado junto com você quando você estiver ali, ele vai satisfazer todas as suas necessidades, e você vai orar e agradecer: Senhor, muito obrigado por esse alimento, como tivemos hoje a comunhão. Tivemos ali um pão com manteiga e café, mas é um pão com manteiga e café assim, de manjares, de banquete que o Senhor preparou para nós, porque ali tinham anjos nos servindo, tinha Deus ali, e a comunhão dos irmãos estava presente, e o Senhor está decretando uma bênção nesta comunhão, querido. E é por isso que eu falo nesta manhã, porque é através do santo e vivo caminho que o Senhor preparou para mim e para você a bênção. Não é o valor financeiro das coisas, mas é você ser pleno de Deus. E mesmo naquela casa simples, humilde, nesta casa ainda que está assim simples, humilde, a presença do Senhor é real. Por isso eu declaro a prosperidade sobre a sua vida nesta manhã, a prosperidade que te leva ao caminho da salvação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quero dizer que enquanto nós caminhamos, porque quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo assim: ó, nesta caminhada eu vou fazer milagre. Glória a Deus, aleluia. Creia. Lógico que nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo, mas nós necessitamos de coisas, e eu quero declarar que Jeová Jireh está aqui nesta manhã. O Deus da provisão está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Querido, quem trouxe bode, cabra, camelo, carneiro, quem trouxe aí? Alguém trouxe alguma coisa disso aí? Eu quero dizer, quando Ele fala que Ele propõe um novo e vivo caminho, Ele está dizendo, sabe o que? Aquilo que foi dito aqui nesta manhã, através da boca do louvor, aqui disse o que? Que o véu se rasgou de cima a baixo, por isso não há mais separação. Hoje, em vez de você entrar uma vez por ano, através de alguém lá para ser teu intercessor, o Senhor está te chamando nesta manhã, para que você se confesse, para que você se arrependa, para que você comece a trilhar esse novo e vivo caminho, para chegar no Pai, através do Filho, indicado pelo Espírito Santo, e haverá milagre nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, queridos, quando você pegar a sua Bíblia, abrir lá em Mateus 27, no versículo 51, porque quando Ele diz que Ele separou, Ele consagrou através do sangue dele, porque sem sangue não há perdão. O sangue cobre a multidão de pecados que temos. Por isso que o sangue era aspergido, jogado, para cobrir o pecado. E Ele diz aqui: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ou seja, Deus, através da morte de Cristo lá na cruz do Calvário,
o que ele fez? Ele começou a abrir aquelas cortinas, onde o sacerdote entrava só uma vez por ano, o dia do perdão. Eu quero dizer que o dia do perdão são todos os dias, a qualquer momento, você tem livre acesso ao trono da glória através do caminho que é Jesus Cristo. O véu do santuário se rasgou em duas partes. Por que de alto a baixo? Hein? Não está escrito na sua Bíblia, ou de cima para baixo, ou de alto para baixo? Porque de Deus para o homem. A obra que está deixando com que você tenha livre acesso ao trono da glória é uma obra da graça do Senhor. É de graça que está sendo aberto o véu do santuário para que você possa adentrá-lo através de Jesus Cristo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois, presta muita atenção, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a nós. Aqui já estava indicando o que iria acontecer com aqueles que crescem no nome de Jesus. O caminho, a verdade, que é o Evangelho, e esse Evangelho propõe uma cruz para cada um de nós. Está dizendo aqui, Jesus se entregou por amor de mim e de você. Jesus está abrindo o caminho. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus seja louvado nesta manhã. Então ele está dizendo aqui que ele é um novo e vivo caminho. Aquilo que separava, o que aconteceu? Aquilo que separava o homem de Deus, que lá no Santo dos Santos, o que tinha? Tinha a Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Que representava o próprio Deus. Em cima da arca tinha 2 querubins guardando a aliança, né? A Arca da Aliança. O que tinha mesmo dentro da Arca da Aliança? As tábuas são os 10 mandamentos. O que mais que tinha? Tinha 3 coisas que a gente pode dizer que representa a Trindade, enfim, o Deus Todo-Poderoso. Tinha o quê? O maná, o pão vivo que desceu do céu. O que mais? E a vara que estava seca e floresceu. Aonde nós pensamos que não dá nada, o Espírito Santo faz florescer uma nova vida que venha trilhar os caminhos do Senhor, através do vivo e novo caminho proposto. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa te fazer trilhar esse novo e vivo caminho. Porque eu quero dizer para você, sem sangue, e quando eu vou ler os 2 versículos novamente, vamos encerrar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que ele está dizendo aqui? Precisa ter audácia. Só pode entrar no Santo dos Santos aqueles que estão purificados, santificados. Diz a palavra do Senhor, como eu já falei aqui, que o sacerdote, antes de entrar lá, tinha que tomar banho, tinha que colocar vestes limpas. Será que eu preciso ir tomar banho para entrar na presença de Deus agora? Ou eu estou na presença de Deus? Sabe o que a palavra diz? Não adianta lavar o exterior, eu tenho que lavar o meu coração, eu tenho que ter pureza dentro de mim. Por isso que a palavra, na segunda-feira, até eu coloquei lá no grupo, né? E o que tem que ser? O céu é para aqueles que são como crianças, na simplicidade, na humildade. A criança é obediente. Porque a criança desobediente, ela a vara da disciplina e da correção. Queridos, é necessário começar a largar as coisas velhas para trás.
que o Senhor Jesus seja suficiente na tua vida. Então, para entrar no Santos dos Santos, precisa do passaporte. Qual é o passaporte? O sangue de Jesus. Porque quando Jesus expira, no versículo, se eu não me engano, 46 lá de Mateus 27, diz que ele fala assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque o teu pecado, o meu pecado, foi sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, pela sua morte nós recebemos vida, e vida com abundância. O que tinha que fazer? De ano em ano o sacerdote tinha que entrar lá e tinha que morrer. Eu quero dizer para você nesta manhã que a morte de Jesus foi suficiente para perdoar toda a humanidade. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. É tempo, e não perca mais tempo para trilhar o santo, o novo e vivo caminho do Senhor. Glória a Deus. E ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, que ele nos separou, pelo véu, ou seja, pela sua própria carne. Porque lá em Mateus, nós vimos lá que o véu se rasgou de cima a baixo com a morte de Jesus. Quando ele expira, o véu se rasga. E a ressurreição. E a gente vê que ele é ressuscitado, e muitos dos que morreram, dos santos que morreram naquela época, foram ressuscitados junto com eles, e muitos os viram. Eu creio que Jesus está vivo. E ele é o sacerdote que entrou na presença de Deus, como aquela arca da aliança representava a presença de Deus. Hoje Cristo, sumo sacerdote, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está à direita de Deus Pai, está junto com o Pai, intercedendo por mim e por você. Ele é o novo e vivo caminho, e ele fala para o Pai: Pai, está vendo aqueles lá na terra? Eles pecaram sim, mas eles estão arrependidos. O meu sangue tem poder de lavar, de limpar, de remir e de trazê-los à vida eterna, porque eles estão num novo e vivo caminho, que é o meu sangue, é o meu corpo, que foi partido por vós. Por isso, querido, é tempo de você ter fé, de você entender que não há salvação que não seja através de Cristo. Outra coisa para encerrar, que eu estava esquecendo: quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, não precisa mais de bode, estão me escutando? De bois, de cabra, de ofertas, manjares, flor de farinha, não precisa de mais nada. Fala comigo: Jesus Cristo é suficiente para a salvação. Amém? Então Jesus, o ano que vem, então Jesus morreu lá, vão matar Jesus de novo? Não, uma vez só é o suficiente. Ele pagou o preço por todos nós. Por isso ele é o vivo e novo caminho. E é através desse vivo e novo caminho que você vai encontrar o Deus Pai na eternidade, só através de Jesus. Amém? E as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus.